Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, em nossa caminhada de fé, marcada aqui pelo tempo comum, pela esperança, simbolizados na cor verde, que é a nossa esperança de salvação, Deus quer mostrar para nós que Ele nos acompanha, que Ele caminha conosco e vai fazer de tudo e mais um pouco para nos salvar. É assim que na primeira leitura, o profeta recorda para todos nós que Deus vem em nosso socorro em todo o tempo e que Ele mesmo caminha conosco. Deus nos convidou a esta caminhada santa, a esta caminhada de fé. Deus pediu que nós nos colocasse num caminho que pudesse nos levar ao reino dos céus. E o profeta agora, na primeira leitura, está recordando que Deus mesmo vai ser um justo juiz para conosco e vai fazer surgir no tempo certo aquele que irá nos conduzir para a salvação. É claro que ali a Escritura recorda para todos nós que Jesus Cristo é quem nos conduz, Jesus Cristo é que vai à nossa frente e os passos que nós temos a seguir são os passos de Jesus. O profeta então vai dizer que Deus vai ser um Deus justo, um Deus santo, que vai batalhar por nós, que vai nos conduzir na fé, que vai vir ao nosso encontro para nos salvar. Então todo o projeto de Deus é um projeto de salvação. E nesse projeto de salvação, Ele espera que nós alcancemos o reino dos céus, que é o tema do tempo comum, marcado pela cor verde, na qual nós estamos na 14ª semana. Resultado então, a liturgia quer recordar que Deus caminha conosco para a nossa salvação. Assim agora também Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, ele se dirige novamente aos dois grupos, os judeus que vieram para serem cristãos e os pagãos de outras religiões, outras culturas e outros países que vieram também a serem cristãos, e esses dois grupos estão lá em Roma, a qual Paulo ali está se dirigindo. Na semana passada, se vocês se recordarem, os judeus queriam que os cristãos que vieram do paganismo cumprissem as leis. Hoje, Paulo está falando para quem ainda veio do paganismo e para as nações que estão ali abraçando a fé cristã. Resultado, Paulo está recordando para todos nós que quem abraça esta fé, quem se coloca neste caminho de salvação, o qual Deus nos convidou, tem que agir conforme a vontade de Deus, pela graça do Espírito Santo que habita em nossas vidas, pela graça do Espírito Santo que é Deus, e é o Espírito Santo que ilumina hoje a caminhada de fé, é o Espírito Santo que conduz a igreja, é o Espírito Santo que habita em nós, que agora vai iluminando os nossos passos nesta caminhada rumo ao reino dos céus. Então Paulo,
nos convida, na segunda leitura, a nos deixar agir pela graça do Espírito Santo que habita em nós, e não nos deixarmos nem agir e nem conduzir simplesmente pela carne, ou seja, por nossas vontades humanas, não nos deixarmos conduzir somente por esta vida terrena, nem por aquilo que é objeto, nem por aquilo que é financeiro, nem pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos, mas nos deixemos guiar pelo que vem de Deus, pelo amor, pela paz, pela justiça, por uma boa caminhada de fé, uma boa convivência, que nós possamos ser cristãos no mundo que sabe dar testemunho do reino dos céus. Se nós sabemos muito bem caminhar nesta vida terrena, conhecendo tudo que é do mundo, nós que somos cristãos temos que conhecer também aquilo que é de Deus. E Paulo vai dizer que se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, é assim que nós saberemos o que vem de Deus. Assim também agora, Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele começa louvando e agradecendo a Deus, porque Deus revelou o seu projeto de salvação não aos sábios e entendidos. Ele vai dizer: olha, eu te louvo, ó Pai, porque não revelastes essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas aos pequenos, aos pobres, aos humildes. O que Paulo está dizendo? Que não é pela nossa prepotência, nem pela arrogância, nem por nossas próprias forças, nem pelos bens materiais, nem com a ciência deste mundo que Deus se revela. Para poder alcançar o coração de Deus, poder alcançar o reino dos céus, nós temos que compreender que é Deus quem nos conduz, que Ele está acima de nós e que Ele é que nos dá uma garantia de salvação, de ressurreição e vida eterna. O que Jesus Cristo está dizendo? Não são as nossas próprias forças que nos salvam, não são os nossos bens materiais, as nossas riquezas que nos salvam, não são as coisas deste mundo terreno que salva, mas é o próprio Deus que, na humildade, quem o busca na fé, consegue encontrá-lo. Então Jesus Cristo está dizendo que Deus se revela àquele que tem fé, àquele que se coloca com humildade diante de Deus. Ele vem socorrer a todos. E assim agora Jesus vai poder dizer a todos nós, se esta caminhada se tornar pesada, se ela se tornar complicada, se ela se tornar difícil, o que Ele nos pede? Vinde até mim e eu vos darei descanso. É claro que Jesus Cristo ali não está falando simplesmente dos trabalhos de vocês, as profissões de vocês ou os trabalhos domésticos, esta caminhada que cada dia está mais corrida, o tempo passando cada vez mais rápido, cada vez menos aqui temos tempo para rezar, e assim a semana vai se completando, o mês vai acabando, o ano vai passando um após o outro, mas não é desta caminhada que Jesus Cristo está falando de cansaço. O cansaço que Jesus Cristo agora está falando são das vezes em que nós somos tentados a desistir da fé. Um cansaço de às vezes fazer repetidamente aqui o mesmo rito e talvez não conseguir enxergar a presença de Deus. Um cansaço de ser cobrado a cada dia. Um cansaço de ver muitas pessoas questionando a fé de vocês e dizendo que não é preciso ir na igreja, que não é preciso ter uma convivência de fé, que não é preciso ajudar nas comunidades, movimentos, grupos pastorais, ministérios. Um cansaço de às vezes querer desistir da palavra de Deus, de querer desistir da Eucaristia. Um cansaço de às vezes querer desistir da vida matrimonial, do casamento, um cansaço de às vezes querer desistir de uma caminhada de fé. Então para estes, Jesus Cristo está dizendo: vinde até mim e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O fardo que Jesus Cristo nos oferece é o reino dos céus. Este não nos deve ser pesado. Nós temos que entender que nada neste mundo se compara ao reino dos céus, então ele não é pesado para nós, porque ele será nos dado gratuitamente. O que Deus quer para todos nós é que nós possamos nos manter firmes na fé para alcançar o reino que ele tem prometido para nós. Então essa nossa caminhada de fé, ela não pode ser pesada para ninguém. E aí nós temos que dizer que na vida matrimonial, que o esposo e a esposa não se tornem um fardo pesado ao ponto de um ou de outro querer desistir do matrimônio, querer procurar o divórcio. Que em vida de família, que os pais não se tornem pesados aos filhos, ao ponto dos filhos quererem abandonar os seus pais, quererem estar longe deles e até possivelmente no futuro querer colocá-los no asilo para não ter nem mesmo que conviver com eles, acreditando que eles não são capazes de carregar um fardo tão pesado de uma vida de um ser que se tornou ali idoso e agora os filhos não dão conta de carregar. É preciso compreender que se os pais se tornarem leves aos seus filhos, chegará a velhice e os filhos irão querer estar com vocês.
mas que os filhos também não sejam um fardo tão pesado para os seus pais que os pais venham a desistir de vocês. Vocês podem ter certeza que até mesmo quem está na prisão encontra uma mãe e um pai para o ir visitar. Que os filhos não se tornem pesados, caindo nas drogas, nas bebidas, se afastando de tudo que aprendeu de seus pais. Que nós que somos filhos possamos ser leves aos nossos pais, para que eles continuem a cuidar de nós, até mesmo na velhice deles. Que eles continuem a nos amar, que eles continuem sim a se preocupar conosco, que eles continuem sim a preocupar por onde é que nós iremos andar nesta vida terrena, que nós não nos tornemos pesados aos nossos pais, que eles possam nos socorrer cada dia de nossas vidas. Assim também, que as famílias não se tornem pesadas umas para as outras. Tenhamos a capacidade de acreditar que a família que nós formamos aqui é uma família que está caminhando para a salvação. Em nossa caminhada de fé, que nós não sejamos pesados uns aos outros, ao ponto de fazer algumas pessoas desistirem de vir à missa. Que os nossos ministros, nossos acólitos, nossas coroinhas, coral, coordenadores de comunidade, coordenadores de pastorais, não se torne pesado ao povo, mas saibam acolher a todos com amor, com carinho, acreditando que todo ser humano escolhido por Deus é capaz de dar testemunho do seu reino. Em nossa caminhada de fé, o que Jesus Cristo quer para nós é que nós sejamos leves. Sejamos leves no falar, no agir, no pensar, no conviver uns com os outros. Vamos evitar as intrigas, as mentiras e as fofocas. Vamos ser pessoas muito mais capazes de estender a mão para quem sofre, de socorrer os necessitados, de confortar quem está sofrendo, de ir até o outro, sim, com o nosso amor que recebemos de Deus, com a palavra que recebemos de Deus, para sabermos oferecer uns aos outros um testemunho de fé. Este é o fardo que Jesus quer colocar sobre nossas vidas, que nós sejamos cristãos alegres, que nós sejamos cristãos de fé, que nós sejamos cristãos capazes de acreditar que nesta caminhada para o reino dos céus, sempre podemos abraçar mais um que queira caminhar conosco. Na liturgia desta 14ª semana do tempo comum, Jesus Cristo quer que nós sejamos capazes de caminhar juntos, seguindo os passos que é dele, abraçando um fardo que antes fora dele e agora pertence a todos nós. Um anúncio do reino de Deus e da salvação que alcança todos os corações. Que nós sejamos sim capazes de ser bons cristãos no mundo. Que nós sejamos sim capazes de ser uma verdadeira família. Que nós sejamos sim capazes de sermos leves uns para os outros. Que nós não tenhamos palavras pesadas para oferecer, ou na nossa linguagem popular, que nós não tenhamos palavrões para oferecer. Que nós tenhamos sim palavras de fé, palavras de carinho, palavras de conforto, palavras de coragem, palavras de alegria, que nós possamos apontar Jesus Cristo como nosso Salvador, porque Ele convida cada um de nós a cada dia: vinde até mim e eu vos darei descanso. Esse horário da Santa Missa não pode ser pesado para ninguém. É o horário de vocês virem aqui, é o momento de vocês virem aqui buscar este descanso para a vida de vocês. Ao saírem da Santa Missa, que vocês possam sair renovados, aliviados, que vocês possam sair mais leves, que ao chegar até aqui e participar da Santa Missa, que vocês possam vir buscar esta leveza para levar para toda a semana de vocês. Outro dia me disseram uma frase, disse assim: olha, padre, agora todo dia, toda semana é isso, toda semana tem segunda-feira, já vem mais uma amanhã. E assim parece que a vida está cansada, parece que todo mundo já fica esperando: nossa, mas eu nem descansei ainda e a segunda-feira já voltou. Mas ao vir aqui para a Santa Missa, o que vocês vieram buscar é este descanso. Assim também, buscar este descanso, buscar este fardo leve aqui, é você poder se identificar com a sua caminhada junto a Deus. Outro dia também eu recebi um vídeo que dizia: olha, os lugares onde nós vamos é quem diz quem nós somos. Se você vai para a academia, eles vão descobrir que você é atleta. Se você vai jogar o vôlei, tá aqui o Caú que joga vôlei lá no clube, eles vão descobrir que você também é um atleta. Mas se você vai para outros lugares, vai para os bares, vai dizer quem é você. Mas se você vem até aqui para a Santa Missa, poderão também dizer: olha, esta pessoa é de Deus.
Esta pessoa buscou a paz, esta pessoa buscou alívio, esta pessoa foi buscar descanso no coração de Cristo para poder viver o reino dos céus durante mais uma semana de sua vida. Que o fardo que Jesus Cristo nos oferece, que seja leve e suave, para que a nossa caminhada rumo ao reino dos céus seja também uma caminhada leve e suave. Amados irmãos e irmãs, que todos vocês, todos nós aqui reunidos, sejamos leves e suaves uns para os outros. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos